Você saber partir do zero, né? E fazer uma receita, o que eu vou colocar, que malte que eu vou usar, que fermento que eu vou usar. Isso aí, antigamente eu olhava e ficava vendo, por que o cara, né, usou esse malte? Por que o cara usou esse lúpulo? Que você acaba jogando tudo na receita, você jogou lá e saiu cerveja. Agora, você pensar, por que o cara chegou nessa receita? Por que ele usou tanto de lúpulo? Por que ele fez nessa temperatura? Por que ele usou esse malte? Conteúdo de informação que eu recebi e aplicação desse conteúdo na minha cerveja foi uma coisa que trouxe um diferencial, né? Eu antes era um seguidor de receitas. Eu pegava uma receita, fazia e tal, às vezes não saía exatamente o que eu queria e tal. E hoje eu sei, se eu quiser, eu tomo uma cerveja, puxa, eu queria que ela ficasse mais assim, mais assado e tal. Eu consigo fazer isso aí, né? Já consigo fazer a minha receita. Eu quero chegar numa cor assim, eu quero chegar um gosto desse jeito. Eu já consigo elaborar a minha receita e fazer, já fiz algumas receitas minhas, né? Então, o que antes eu não conseguiria. Eu teria que continuar seguindo receita que eu achava na internet, conseguia pegar com alguém e esse era o meu caminho. Você ter aquele embasamento teórico e conseguir aplicar isso na cerveja no finalmente lá, o resultado realmente de satisfatório passou para ser uma cerveja excelente, né? E utilizar essas ferramentas que foram expostas para mim através do programa Meu Cervejeiro, com certeza deu um resultado muito bom para a cerveja que eu faço hoje, né? Opa, aqui é o Daniel de Slacken, seja bem-vindo ao segundo vídeo dessa série que vai te ajudar a dominar o processo de produção de cervejas e te preparar para produzir uma cerveja excelente. Uma cerveja digna de medalha em um concurso cervejeiro. No vídeo anterior, eu mostrei quais são os 3 pilares para o seu sucesso como cervejeiro. Expliquei que o segredo do sucesso está no equilíbrio e que estar presente para esses 3 pilares é basicamente o que diferencia os cervejeiros que produzem as melhores cervejas daqueles que fazem as mais ou menos. No meu caso, foi o que me levou de uma cerveja absolutamente intragável até ganhar um título de melhor cerveja caseira de Santa Catarina em 2017. Eu também apresentei a Roda do Cervejeiro de Sucesso, uma autoavaliação que eu aplico com os meus alunos para que você possa avaliar qual o seu nível atual e onde você deve focar para evoluir como cervejeiro. Então, se por acaso você não assistiu o primeiro vídeo, dá um pause aqui, volta lá e dá uma olhada. Aproveita, faz o download da Roda do Cervejeiro de Sucesso, imprime, faz a sua avaliação e depois segue aqui com o conteúdo. É muito importante que você assista esse vídeo depois de ter assistido o primeiro. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como fazer a sua melhor cerveja. Como o Claudio falou no começo, se por acaso você também ainda é um seguidor de receitas, você vai aprender o que precisa ter em mente na hora de pensar e elaborar as suas próprias receitas daqui para frente. E quais os pontos de controle para que ela saia exatamente do jeito que você planejou. O que eu vou te mostrar agora, na verdade, é o meu método de produção de cervejas, que eu chamo de método CIA, que é basicamente um passo a passo para você desenvolver as suas habilidades de criar receitas e executá-las com maestria. E o resultado disso? Você vai estar em pouco tempo fazendo cervejas excelentes. Na jornada de um cervejeiro, para conseguir de fato fazer cervejas excelentes, existem 2 grandes obstáculos. O primeiro é dominar o processo de produção, e o segundo é saber criar as suas próprias receitas de cerveja. Na verdade, existe um primeiro grande desafio, que é conseguir juntar as informações mínimas necessárias aí para conseguir fazer a primeira cerveja. Muita gente por aqui ainda não começou a fazer cerveja e está exatamente com essa dificuldade. Então, na próxima aula, eu vou falar aqui quais são os 5 passos que são fundamentais para você preparar a sua primeira cerveja. Mas partindo do princípio, então, que todo mundo aqui já sabe o básico sobre produção, quem ainda não faz, tudo bem, já vai pegar isso rapidinho. Se começar agora, em menos de um mês, já vai estar aí no mesmo nível que o restante do pessoal que está por aqui. Então, como que a gente faz para superar esses 2 obstáculos? Para dominar o processo de produção é aquilo que eu falei no primeiro vídeo: conhecimento, prática e relacionamento, os 3 pilares. Antes de chegar nesse ponto, é bem comum de ver aí os cervejeiros ou desesperados para conseguir acertar as suas cervejas, na dúvida se a cerveja vai dar certo ou não, ou então decepcionados, porque a cerveja está pronta e não chegou nem perto do que eles imaginaram que seria. E esse é o ponto crucial na jornada do cervejeiro de sucesso. Aqui que foi o ponto da virada para mim, lembra? Então, é quando o cervejeiro está nesse ponto que ele vai atrás de conhecimento. Ele troca ideia com outros cervejeiros, ele pede ajuda e se mantém firme ali, praticando. Ou ele acaba desistindo. Muitos alunos meus estavam exatamente nesse ponto antes de entrar no meu cervejeiro. E hoje estão aí, fazendo excelentes cervejas. E quando você consegue, de fato, dominar o processo de produção, a tua vida muda. Fazer cerveja fica algo muito mais prazeroso,
você curte cada etapa da abraçagem, em vez de passar ali aquelas 4, 5 horas tenso, tentando lembrar de cada detalhe, com medo de ter esquecido alguma coisa e dar problema, você leva na boa. Curte mesmo aquele dia, que é cansativo, beleza, mas muito produtivo. E quando você fecha o balde fermentador e deixa as leveduras ali para fazerem seu trabalho, você já sabe que a cerveja vai ficar legal. Dá pra gente separar aí a sua jornada como cervejeiro em antes e depois de você dominar o processo de produção. Eu vejo isso pelo que o Felipe Beni, por exemplo, contou pra gente no nosso encontro anual aqui em Floripa. Antes, quando eu fazia, eu tinha o meu passo a passo ali anotado no papel. Hoje já vai tranquilo, já vai naturalmente, já sei todos os passos para fazer. Então, a diferença é bem marcante entre o antes e depois. Comparado como eu estava quando eu comecei e agora, é visível a qualidade da cerveja, como melhorou. É a maneira de fazer minhas receitas, eu já consigo muito mais facilmente. Então, o caminho tá aí. A gente percebe no discurso a leveza com que ele fala do processo. E o motivo é simples, é porque ele sabe o que fazer. E eu garanto para cada um que está participando desse workshop, se ficar presente para isso que eu estou falando aqui, e na primeira aula principalmente, não tem erro. Você vai chegar nesse nível também. E uma vez que você chega nesse nível, que superou o primeiro obstáculo, vem o segundo, que é conseguir criar as suas próprias receitas. Mas deu para entender que não tem como você criar as suas próprias receitas se você ainda não domina ali o processo de produção? Por isso que eu falei no começo, se você ainda não assistiu a primeira aula, volta para lá antes de continuar, porque a gente está seguindo uma ordem lógica aqui. Então não tem saída. Enquanto você não domina o processo, você precisa seguir receitas prontas. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu sei que você vai querer inovar, você vai querer fazer uma cerveja com a sua cara, que tenha a sua identidade, para você dizer, essa cerveja é minha, eu criei, não existe nenhuma igual no mundo. E para quem já está nesse momento, ou para quem vai chegar daqui a pouco na sua jornada como cervejeiro, agora eu vou explicar o meu método para criar cervejas excelentes. Eu vou mostrar de uma forma resumida, é claro, o que eu ensino para os meus alunos do cervejeiro, que é basicamente a forma e o passo a passo para eles conseguirem criar suas próprias receitas. De uma forma geral, o método pode ser dividido em 4 passos: concepção, elaboração, execução e avaliação. Aí o nome, método CIA. Começando então pela concepção. A concepção consiste em identificar e caracterizar a cerveja que você quer fazer. Poucos cervejeiros param para pensar nisso, antes de elaborar e começar a preparar uma cerveja. E na minha opinião, isso é fundamental. Então, basicamente, você vai ter que ter na sua cabeça uma visão clara do que você quer. Tem que fechar os olhos e ver na sua frente aí a cerveja que você quer pronta. Inclusive, para quem é essa cerveja? Vamos dizer que você vai levar essa cerveja para um evento, para uma festa. A primeira coisa que você tem que pensar o que é? Que dia que é essa festa? Então parece bobo, mas se a festa é daqui 15 dias, você vai conseguir deixar a sua cerveja pronta nesse tempo? Então é fundamental você saber quanto tempo tem para essa cerveja ficar pronta. Vamos pensar em outro exemplo que o prazo também é fundamental. Um concurso. Eu quero ver daqui a pouco todo mundo aqui ganhando medalha. Mas vamos dizer que falta aí 1 mês para enviar as amostras. Aí você decide que vai enviar uma Russian Imperial Stout para o concurso. Vai dar certo? Claro que não. A gente está falando aqui de um estilo que precisa de uma maturação longa para arredondar os sabores. Então não vai ser em 30 dias que ela vai ficar boa. Então esquece. Vai ter que fazer um estilo diferente para o concurso. E aí beleza. Depois que a data não é mais um problema para você, você pode aí pensar em outras coisas. Que cerveja é essa, por exemplo? Você vai seguir algum estilo específico? Para isso, nosso maior aliado é o Guia de Estilos do BJCP. Ali você encontra aí as principais características para mais de 120 estilos diferentes de cerveja. Tem vários livros também que tratam de diversos estilos de cerveja, poucos em português, mas começando aí com o guia já está ótimo. Mesmo no caso de você querer inventar, vamos supor que você quer alguma coisa diferente, vai adicionar fruta, café, algum outro adjunto específico, tudo isso deve estar previsto na sua concepção. Você deve ter essas questões bem claras na sua cabeça e de preferência botar no papel também, isso vai ser o seu norte. E nisso a gente consegue seguir para o segundo passo, que é a elaboração. Aqui você vai definir os ingredientes que vai utilizar, tanto característica quanto quantidades, também os processos, qual o perfil de mosturação, técnica de clarificação, lavagem, perfil de fermentação e maturação, de carbonatação em vaso, tudo isso deve ser determinado nessa etapa. Primeiro você define os maltes, tanto as características quanto a quantidade necessária, e isso de acordo com a sua concepção. Então você decidiu que ia fazer uma Vienna Lager, por exemplo.
e que o teor alcoólico dela vai ser de 5%. Então aqui você define a quantidade de malte que você vai precisar e, claro, define também quais os maltes indicados para esse estilo e qual a proporção de cada um dentro do grist de maltes. E isso você vai fazer de acordo com o estilo e com base no seu background, partindo do princípio aí que você entende um pouco dos maltes e também das características principais dessa cerveja. E depois é a vez da água. É preciso definir a quantidade de água que você vai precisar para a sua cerveja. Basicamente, você precisa somar ao seu volume final de mosto a quantidade de água que é perdida durante o processo. E o que é essa água perdida durante o processo? É a água que fica para trás, né? O volume morto de panela, fermentador, a parte que fica geralmente ali abaixo das válvulas e das torneiras. Tem também a água que fica retida nos grãos, a água que evapora durante a fervura. E tem também a contração do mosto, né? Quando ele esfria também diminui de volume. Então, se você quer 20 litros de mosto no seu balde fermentador, você consegue calcular, com base em todas essas perdas, quanto de água que você precisa para a sua receita. E além da quantidade de água, tem também o ajuste de sais da água cervejeira, para um refinamento da sua cerveja. Esse é um assunto aí um pouco abordado ainda, mas ele é muito importante. E eu tenho uma certificação online também, que é específica para ajustar a água. Inclusive tem muita gente me perguntando: Daniel, eu uso água mineral para fazer cerveja e o pH dela é 6,5, 7, 5,3, enfim. E aí querem saber, ela é boa? Então eu já adianto aqui que o pH da água não é importante, mas na próxima aula eu respondo essa pergunta com mais detalhes para vocês. Mas depois que você já calculou a quantidade e o ajuste da água, vem a hora de pensar na lupulagem. Assim como os maltes, você também vai precisar calcular a quantidade de lúpulos que você vai adicionar, tanto para atingir amargor quanto aroma previsto na receita. E claro, é preciso também conhecer as características desses lúpulos, né, para definir quais utilizar de acordo com a cerveja que você está elaborando. Agora falando um pouco de processos. Você vai precisar definir o seu perfil de mosturação, vai fazer uma infusão simples, que temperatura? Ou serão múltiplas rampas? Decocção? Isso tudo vai ser definido com base lá atrás, na sua concepção, mas também com base na escolha dos ingredientes, malte principalmente, qual a técnica de lavagem dos grãos vai aplicar. Isso também depende em parte da concepção do projeto, parte do seu perfil de equipamentos e das suas escolhas também, e você vai poder optar aí por não fazer lavagem, fazer uma lavagem contínua, em lote e por aí vai. Depois você entra em um misto de ingredientes e processos. Você vai precisar definir a cepa de levedura que vai utilizar. Isso vai depender do estilo que você está preparando, também do perfil que você quer atingir, e você vai precisar calcular também a quantidade de levedura para inocular no seu mosto. Isso com base tanto no volume quanto na gravidade inicial do seu mosto. Vai precisar ainda traçar um plano de fermentação e de maturação, as faixas de temperatura, quanto tempo vai ficar maturando, se vai fazer dry hopping ou não. E finalmente a gente chega no final da etapa de elaboração, quando você define o perfil de carbonatação em vase. Qual o volume de CO2 que você vai querer na sua cerveja? Vai ser carbonatação forçada em barril ou vai ser adição de prime e refermentação na garrafa? Ou vai ser forçada e depois transfere para a garrafa por conta-pressão? Tudo isso deve ser planejado com antecedência, fechando aí o nosso segundo passo. Deu para perceber que é uma série de perguntas que você precisa se fazer para ir definindo qual vai ser o perfil da sua cerveja? De uma forma resumida, aqui eu listei umas 40 que tem aqui no resumo do método, que você pode fazer o download clicando no botão que tem aqui embaixo desse vídeo. Então, depois que terminar a aula aqui, baixa aí e faz para você ter isso como referência. Bom, então terminada essa etapa de elaboração, passamos para a execução. É aqui que você bota o seu plano em prática, faz a sua abraçagem e segue tudo que elaborou. Nessa etapa, a grande sacada é ter um checklist para acompanhar as atividades e fazer anotações também. Eu elaborei para os meus alunos um guia de braçagem e outro para acompanhar também a evolução da fermentação. Utilizar um guia desses é muito bom por dois motivos. Você tem todas as etapas listadas para seguir e não precisa exigir tanto do seu cérebro durante a braçagem. Assim o trabalho fica muito mais prazeroso e bem menos cansativo. E 2, você pode fazer anotações ali na hora e tem vários pontos de checagem para avaliar se o andamento realmente está de acordo com o previsto. Isso também é muito bom para ajustar a eficiência do equipamento, por exemplo, também lições aprendidas na prática e eventuais mudanças que você tenha feito ali na hora para depois ajustar na receita. Quando eu falo de dominar o processo de produção, eu estou falando exatamente dessa etapa, da execução. Mas você viu que tem muito mais coisa, né? Então é aquela história de saber para onde está indo. Primeiro traça o plano, depois executa e depois de executar vem a última etapa do nosso método.
Então terminou a abraçagem, o mosto já está pronto, já fermentou, a cerveja está pronta. É hora da nossa última etapa, a avaliação. Aqui você vai utilizar o seu background de análise sensorial para avaliar o resultado final, a cerveja pronta, e comparar isso com a sua concepção lá atrás. Agora é hora de avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que tem que ser alterado e também o que pode ser melhorado. E esse sistema ele se retroalimenta. Então, se você for repetir essa mesma receita para refinar ela, você pega o resultado dessa análise e modifica a sua concepção. Isso vai fazer com que você refine a sua receita, a sua etapa de elaboração. Aí então você ajusta a sua execução e segue para mais uma avaliação. Certamente um resultado melhor que o anterior. Se você repete essa receita mais uma vez, faz ela de novo, o resultado final vai ser ainda melhor. E seguindo assim, você consegue fazer a sua melhor cerveja. Claro que você não é obrigado a seguir todos esses passos para fazer uma cerveja boa. Como eu falei, principalmente para quem está começando, o melhor é pegar uma receita pronta e seguir a receita, fazer uns ajustes, repete essa receita, assim você vai pegando a base até ficar bom. Quando você já estiver dominando o processo de produção, aí sim, você pode começar a criar suas próprias receitas. Não é à toa que no meu cervejeiro eu só ensino essa parte de elaboração de receitas e de análise sensorial nos 2 últimos módulos. Só depois que os alunos já tiveram lá mais de 40 horas sobre equipamentos, ingredientes, sanitização, os detalhes da abraçagem propriamente dita, fermentação, maturação, envase, aí sim eu sei que eles estão prontos para botar em prática essa parte do plano e começar a criar sim as suas próprias receitas. E uma coisa é certa, mesmo que você ainda não esteja nessa fase, se de repente nem começou a produzir ainda, mais cedo ou mais tarde você vai querer fazer a sua cerveja, do seu jeito, com a sua cara. Esse é o caminho natural na jornada de um cervejeiro de sucesso. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai chegar nesse ponto de criar as suas próprias receitas. E nesse caso, esse método é essencial para você atingir o melhor resultado. E isso o mais rápido possível. E o método é simples, você só vai precisar ter um pouco de disciplina e dedicação para estudar e botar em prática os conhecimentos. E em pouco tempo, você já vai estar como Cláudio, um dos meus alunos que aplicando o método, destaca que hoje tem segurança para criar as suas próprias receitas e chegar exatamente no que ele queria, ou pelo menos muito próximo do que ele planejou na sua elaboração. Hoje eu tenho segurança, puxa vida, tô tomando a minha cerveja e ficou legal, que bom que eu consegui chegar em algo ou exatamente o que eu queria ou muito próximo do que eu queria lá quando eu fiz a minha receita, né? Isso aí acaba dando pra gente um desejo de progredir e de realmente continuar estudando, né? Isso aí realmente é uma chama, né? Algo que empurra você e para você cada vez mais longe. E ele não é o único. Se quiser ver exemplos de outros cervejeiros que estão aplicando o método e melhorando a cada dia a qualidade das suas cervejas, é só rolar essa página aqui para baixo para conhecer algumas histórias. E você vai ver que ele funciona tanto para quem já faz cerveja quanto para quem ainda nem começou. Agora, muita gente me pergunta por que eu compartilho esse tipo de informação. Por que eu tenho blog, canal do YouTube, ou organizo eventos como esse aqui. E o fato é que eu sou apaixonado por cerveja. Eu amo fazer cerveja. Eu também gosto muito de ajudar as pessoas e eu descobri que eu tenho habilidade para ensinar. Eu percebi que eu sou bom em pegar a informação, processar ela para eu entender, filtrar o que é mais importante e transformar ela numa linguagem mais simples e objetiva. Quando o Sami estava gravando aqui no estudo de caso dele, ele destacou exatamente isso, como um ponto-chave no nosso treinamento. Quando precisa retirar a parte técnica e falar mesmo nosso linguajar mais básico, o Daniel conseguiu passar isso pra gente, de uma maneira mais simples, mais fácil. Termos de cervejaria e tal, eu não sabia mesmo, né? Tinha que pegar tipo um glossário para saber o que é, né? Cada coisa. Daí esse tipo de conhecimento, esse tipo de processo de ensino que o Concerveja tem, eu acho que foi o grande diferencial, o que chamou a atenção, né? Pela facilidade de eu conseguir absorver esse conteúdo. E foi aí que eu percebi que não era à toa que em pouco mais de um ano nosso canal do YouTube já era o maior do Brasil, falando exclusivamente de cerveja, que eu já tinha mais de 1000 alunos participando dos meus programas de treinamento e certificações. Para ter uma ideia, hoje eu tenho uma pessoa dentro da minha equipe só trabalhando para cuidar do suporte aos alunos. Muita gente acredita que eu sou muito bom em produzir cerveja, mas eu não sou tão bom assim. Tudo bem, eu já ganhei alguns prêmios, as minhas cervejas quase sempre ficam muito boas,
Mas eu descobri que o que eu realmente tenho habilidade é em passar informação, é ensinar. Foi isso que me motivou a abandonar a minha carreira como consultor ambiental para viver de cerveja. E depois que eu resolvi entrar de cabeça nesse mundo, eu pude perceber que tem uma quantidade enorme de cervejeiros com muitas dúvidas sobre o processo. Muitos até já meio desanimados aí por não conseguirem fazer a cerveja com a qualidade que eles imaginariam que conseguiriam. Quando eles resolveram, parar, investir tempo, investir dinheiro para fazer a sua própria cerveja. Eu presenciei também alguns casos de cervejeiros que já faziam cerveja há bastante tempo, mais tempo que eu, inclusive, e que não dominavam processos básicos, como a mosturação, por exemplo. Isso me deixou presente para o fato de que muita gente decide começar a fazer cerveja, principalmente pela paixão, decide encarar esse hobby, e depois, provavelmente por falta de apoio ou de um método, eles não evoluem. E muitos até desistem. Porque se poucos prazeres se comparam ao de você ver aquela cara de espanto e satisfação de amigos ou familiares ali experimentando a sua cerveja e perguntando, nossa, o que tem aqui dentro? A recíproca também é verdadeira. Depois de passar por todo o processo de produção, esperar a cerveja fermentar, maturar, quando você dá a sua cerveja para aquele seu amigo experimentar e ele diz, que cerveja boa, e você vê ali a cara dele de, como que eu vou fazer para tomar todo esse copo? Então, às vezes, você mesmo, depois do processo, experimenta e não curte a sua cerveja. Aí vem aquela dúvida. O que eu vou fazer com esses 20 litros agora? Será que eu levo para meus amigos tomarem ou eu jogo fora para não passar vergonha? Isso são coisas que acontecem, tá? Pergunta como é que eu sei disso. Aconteceu comigo. Mas eu não estou aqui para desanimar quem está começando, não. Muito pelo contrário. Por eu ter passado por isso, por eu ter vários cervejeiros que já passaram por isso também, e pela minha vontade, capacidade de ensinar, que eu resolvi dividir isso com vocês. É por isso que eu tenho blog, canal do YouTube e uma série de treinamentos e certificações para todo nível de cervejeiro, do mais básico, aquele que nunca fez cerveja na vida, até o mais avançado. Porque eu realmente me preocupo com toda a jornada do cervejeiro. Sei que cada um tem o seu momento e o seu ritmo também. E para aqueles que querem entrar de cabeça nesse mundo, querem avançar nessa jornada e realmente atingir a excelência na produção de cervejas, e isso através de um método rápido e eficiente, eu criei um programa fechado de treinamento, 100% online, o programa Eu Cervejeiro, onde eu ensino com detalhes cada um desses pontos que a gente viu aqui hoje. E mesmo você saindo do zero, mesmo que nunca tenha feito cerveja na vida, pode atingir um nível avançado aí em muito pouco tempo. E caso você já tenha alguma experiência, é melhor ainda, porque você já vai aprender e dominar todo o processo de produção, vai conseguir criar as suas próprias receitas e o sucesso vai ser ainda mais rápido. Mas eu falo mais sobre isso no próximo vídeo. E por falar em próximo vídeo, o que vai ter nesse vídeo e por que você não pode perder ele de jeito nenhum. Primeiro, nesse vídeo eu vou tirar as dúvidas mais comuns que eu recebi de vocês no formulário de inscrição e também aqui nos comentários. Eu estou selecionando as principais dificuldades que vocês relataram aqui para definir o que a gente vai ter nessa aula. E aproveitando, se você tem alguma dúvida e quer que eu responda, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar trazer essa resposta para você também. E a outra coisa é que muita gente está perguntando quando que eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do Programa Cervejeiro e como fazer para participar dessa turma. E eu vou trazer também os detalhes sobre isso no próximo vídeo. Eu vou explicar direitinho como vai funcionar e o que você precisa fazer para disputar uma vaga nessa próxima turma. E só para fechar esse vídeo, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, para você se inscrever no meu canal do YouTube. Em algum lugar desse vídeo aqui, ou dessa página, deve ter um botão para você se inscrever, ou é só entrar no YouTube e digitar lá Com Cerveja que você vai achar. Lá no meu canal você vai ter acesso a várias sacadas sobre o processo de produção de cervejas, e caso você esteja interessado em saber como foi que eu resolvi transformar essa minha paixão em negócio, digita lá no YouTube Com Cerveja Como Tudo Começou. Eu costumo dizer que depois do acidente eu nasci de novo. E desde então muita coisa mudou na minha vida e uma delas foi tornar tudo isso aqui uma realidade. E o outro pedido é para que você role essa página aqui para baixo, deixe um comentário lá para mim, dizendo o que você está achando dessa série. Eu leio cada um dos comentários e o seu comentário, a sua opinião, é muito importante para mim. E eu estou fazendo o possível para responder a maioria deles no tempo que eu tenho. Então é isso aí, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Sami, eu sou de Curitiba, eu sou médico veterinário e cerveja sempre foi uma paixão, né? Então, comecei fazendo curso, a primeira não deu certo, a primeira cerveja de abraçagem coletiva que a gente fez não deu certo. Essa foi já uma experiência ruim,
né? E aí eu decidi, por conta mesmo, comprar panela, equipamento e começar a fazer. E até que ficaram razoáveis, assim, as cervejas. Não ficaram tão ruins assim, mas os porquês das coisas eu não sabia. Eu sabia que tinha que pôr o malte, sabia que tinha que pôr água, sabia que tinha que pôr o lúpulo. Mas os momentos que tinha que pôr, o que tinha que pôr, o porquê daquele ingrediente ali, eu não sabia. Daí comecei a estudar por conta e, por um acaso, eu acabei caindo no canal do Daniel no YouTube, né? Aí comecei a conhecer eles e tal, e conheci o curso. E depois dos 365 vídeos dele lá, eu falei, não, vou conversar com esse pessoal aí. Daí eu resolvi entrar no curso e fazer, né? Para conhecer mesmo o que cada insumo vai trazer de benefício na tua cerveja. A conversa mais franca, mais aberta, quando precisa retirar a parte técnica e falar mesmo nosso linguajar mais básico, o Daniel conseguiu passar isso pra gente, de uma maneira mais simples, mais fácil. Termos de cervejaria e tal, eu não sabia mesmo, né? Tinha que pegar tipo um glossário para saber o que é, né? Cada coisa. Daí esse tipo de conhecimento, esse tipo de processo de ensino que o Concerveja tem, eu acho que foi o grande diferencial, o que chamou a atenção, né? Pela facilidade de eu conseguir absorver esse conteúdo. As primeiras 5, 6 braçagens minhas foram todas receitas prontas. Eu comprei na internet, eu copiei de alguém na internet, né? Aí chega a partir do momento que você conhece alguns dos insumos, não vou falar que eu conheço todos, porque é praticamente impossível, você já consegue montar uma cerveja a partir do que você quer, né? Você faz aquele caminho inverso. Eu quero uma cerveja assim, assim, assado. Eu vou pegar esse malte, esse lúpulo e esse tipo de perfil de levedura que eu vou querer usar. E eu vou conseguir chegar naquele resultado. E agora, realmente, o que eu tô planejando tá chegando e tô conseguindo chegar e fazer. E esse eu acho que é o grande diferencial aí. O progresso é óbvio. É gigantesco, assim. Até tem amigos que ficam meio encucados porque eu não tô vendendo ainda, né? Só que meus projetos são um pouquinho diferentes. Como uma coisa que eu gosto muito do processo de produção da cerveja, eu tinha a preocupação de não conseguir conciliar com o meu dia a dia. Eu estudo para concurso público e eu não tenho tempo mesmo, né? Aí nas minhas horas de folga, que seriam das 8, 9 horas da noite até meia-noite, era meu horário para fazer o curso. Consegui terminar essas cervejas assim de uma maneira que eu consigo mesmo realmente gostar disso. Agora, trabalhar com isso é depois que eu consegui o meu objetivo nos concursos públicos. A gente tem um costume em casa lá de... Toda quarta-feira a gente se reúne em uma casa, né? Ou para ver um jogo na televisão, ou para bater um carteado, para tomar uma cerveja. E, coincidentemente, depois que comecei a produzir e ter o meu equipamento em casa, todas as quarta-feiras tá todo mundo lá em casa, né? Então, a cerveja não dura mais que mês lá, né? Tem que estar sempre fazendo tal, e chama um amigo ou outro para participar tal, né? Algumas datas comemorativas eles me pedem para fazer, nossos encontros de final de ano tal, é tudo cerveja que eu faço. Fez bastante diferença. Bastante diferença. Conhecer e controlar bem os processos é fundamental. Dá para perceber que a gente tem amigos além de professores ali, né? A questão da interação que a gente faz, além do próprio site do programa, o Facebook é uma fonte de informação ali, e principalmente o nosso grupo do WhatsApp. O WhatsApp, um ajuda o outro ali, não tem diferença entre professor ou aluno. Tem muita gente ali que entrou como aluno, agora já está como professor, né? Está ensinando os outros, ajudando os outros. E esse tipo de interação que a gente tem, eu não vi em nenhum outro programa, em nenhum outro curso. Você com o grupo do WhatsApp, com o Facebook, ou até mesmo o Instagram. E agora o nosso encontro aqui é um diferencial imenso, assim, sabe? Porque você vai e realmente faz amigos. Bastante orgulhoso. E ciente do que eu estou fazendo. Eu acho que isso é o mais importante. Saber o que está fazendo. Depois que eu me apaixonei pela cerveja, depois de muito tempo tomando cerveja diferente, eu decidi que eu queria fazer. Então, eu optei por comprar um kit de cerveja e falei, vou começar a fazer. As primeiras não ficaram boas, ficaram bem ruins, na verdade. A primeira ficou intragável, a segunda já melhorou um pouquinho, mas ainda não estava ideal. Meu nome é Felipe Gustavo Beni, eu trabalho na área de controles internos, sou formado em engenharia, mas eu tenho essa paixão pela cerveja já faz algum tempo. Eu comecei bebendo, né? Descobrindo cerveja nova, mas acabei partindo para cervejas um pouco diferentes e acabei me apaixonando. Isso tudo eu fui aprendendo sozinho. Vou pesquisar na internet como que faz e fui fazendo. Então, com o tempo, eu fui estudando um pouco mais, mas eu vi que eu precisava de alguma coisa um pouco diferente e por isso que eu optei por fazer algum curso. Nisso, eu fui pesquisando os cursos que eu encontrei na internet e me deparei com o programa Eu Cervejeiro, do Concerveja.
Eu gostei muito da maneira que o Daniel conduzia a fala dele mesmo, como que ele apresentou o conteúdo a partir do workshop que ele fez, e por isso que eu optei por esse programa. Comparado aos outros que eu tinha visto, esse era, assim, disparado melhor. Alguns que eu vi, o pessoal era muito robotizado na maneira de apresentar e não me agradou muito. Eu achei essa maneira que o Daniel apresenta muito melhor, muito mais fluida e intuitiva. Eu acabei que eu consegui absorver muito conteúdo que eu nem sabia que existia. Como eu aprendia tudo sozinho, eu tinha que pesquisar especificamente o que eu precisava. Então tinha muita coisa que não necessariamente eu precisaria aprender para fazer uma boa cerveja, mas é que me agrega em muitas outras coisas. Então eu fui pesquisando e dentro do curso eu percebi que o conteúdo, a maneira de fazer uma cerveja boa é muito mais ampla do que só o beabá ali. Bastante coisa termos que eu não conhecia, o Daniel sempre busca explicar nos vídeos o que significa, a maneira que ele estrutura os slides também facilita bastante. Então, quanto à linguagem do curso, a maneira que tanto o Daniel quanto os outros professores apresentam é muito boa, é muito didática. Comparada como eu estava quando eu comecei e agora, é visível a qualidade da cerveja, como melhorou. A maneira de fazer minhas receitas eu já consigo muito mais facilmente, então o caminho tá aí. Tem que seguir estudando para ver se futuramente eu consigo me dedicar 100% nisso. Eu vejo que não só o que eu vi lá no começo, o que eu tô vendo atualmente eu vejo que é muito dinâmico, então conteúdos novos eles vão apresentando, eles sempre estão atualizados, não só no material do curso, também nos grupos de discussão, que é o grupo do Facebook fechado, que o pessoal posta algumas informações lá, mas principalmente o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é mais tempo real, a discussão é mais rápida. Qualquer dúvida que a gente precisa, às vezes até no dia da abraçagem ali, tô com esse problema, já responde na hora. Você vê que tem milhares de outras pessoas no mesmo nível que você consegue tirar dúvida muito rápido, sempre tem alguém ali atento no grupo, tanto o Daniel quanto o Rômulo e os outros professores, e o pessoal, os alunos mesmo, então o pessoal mais experiente acaba ajudando a gente bastante. Antes, quando eu fazia, eu tinha o meu passo a passo ali anotado no papel, hoje já vai tranquilo, já vai naturalmente, já sei tudo os passos para fazer, então a diferença é bem marcante entre o antes e o depois. Eu gosto muito de fazer cerveja, mas eu gosto muito mais de tomar. Então, quando eu tomo a minha cerveja, eu já sei que tá muito boa e já fico muito contente com isso, muito feliz. A avaliação dos amigos mesmo que tomam já tá tudo positivo, então isso empolga a gente a fazer mais e se desenvolver ainda mais. E quem sabe futuramente a trabalhar nisso mesmo, quem sabe montar um brew pub ou até uma micro cervejaria, que eu acho que praticamente todo mundo que mexe com isso tem um sonho de fazer isso. Vamos ver se futuramente eu consigo chegar nesse patamar também. Você saber partir do zero, né? E fazer uma receita, o que eu vou colocar, que malte que eu vou usar, que fermento que eu vou usar. Isso aí, antigamente eu olhava e ficava vendo. Por que o cara, né, usou esse malte? Por que o cara usou esse lúpulo? Que você acaba jogando tudo na receita, você jogou lá e saiu cerveja. Agora, você pensar, por que o cara chegou nessa receita? Por que ele usou tanto de lúpulo? Por que ele fez nessa temperatura? Por que ele usou esse malte? Meu nome é Cláudio Martins, eu trabalho com petróleo, com refinaria de petróleo, né? Acabei tendo um amigo de trabalho, né? E ele produzia cerveja, né? Só que esse cara é um cara meio narizão empinado e tal, e não queria soltar as dicas e tal, como ele chegou nisso, né? E quando eu me transferi para Paulínia, onde eu trabalho, eu moro em Americana, mas trabalho em Paulínia, acabou que eu conheci um bar que vendia cervejas artesanais e comecei a tomar e comecei a pesquisar, né? Estudando na internet. Pelo Facebook acabaram aparecendo alguns vídeos do Daniel, né? Falando algumas coisas e tal. Vi que os vídeos do Daniel tinha conteúdo, né? Que o que ele falava... você vê quando a pessoa consegue falar com conhecimento da causa, né? E cada dia ele trazia uma dica, uma sacada diferente pra gente, né? E aí você vê que aquele esquema dos vídeos diários, você vê que pro cara conseguir um ano, colocar um vídeo todo dia, com coisas diferentes, sempre falando coisas que são interessantes, coisas que te dão um embasamento, né? Puxa, aí eu falei, esse cara tem alguma coisa diferente, vamos atrás aí. E nessa que eu acabei caindo aqui no programa cervejeiro, né? Conteúdo de informação que eu recebi e a aplicação desse conteúdo na minha cerveja foi uma coisa que trouxe um diferencial, né? Eu antes era um seguidor de receitas, eu pegava uma receita,
fazia e tal, às vezes não saía exatamente o que eu queria e tal. E hoje eu sei, se eu quiser, eu tomo uma cerveja, puxa, eu queria que ela ficasse mais assim, mais assado e tal, eu consigo fazer isso aí, né? Já consigo fazer a minha receita. Eu quero chegar numa cor assim, eu quero chegar um gosto desse jeito, eu já consigo elaborar a minha receita e fazer, já fiz algumas receitas minhas, né? Então, o que antes eu não conseguiria, eu teria que continuar seguindo receita que eu achava na internet, conseguia pegar com alguém, e esse era o meu caminho. Você ter aquele embasamento teórico e conseguir aplicar isso na cerveja no finalmente lá, o resultado realmente de satisfatório passou para ser uma cerveja excelente, né? E utilizar essas ferramentas que foram expostas para mim através do programa Cervejeiro, com certeza deu um resultado muito bom para a cerveja que eu faço hoje. É um hobby, né? Só que queria ter uma cerveja melhor sempre, né? Porque você, de repente, se faz uma cerveja boa, faz. Aí você, de repente, compra uma cerveja importada, compra cervejas nacionais, tem muitas nacionais boas, e você vê e fala, puxa, como é que o cara chegou nisso? Como que eu vou conseguir fazer uma cerveja parecida com essa, né? Então foi esse desejo de melhoria mesmo que me levou a estar aqui, né? Você tá junto do pessoal, e o pessoal falar pra você, e acho que isso é uma satisfação pessoal, o pessoal falar pra você que tua cerveja tá melhorando, pô, tá muito boa e tal, isso aí é muito satisfatório, né? Então eu não tenho um desejo comercial assim, mas tenho o desejo de estar melhorando como cervejeiro e como pessoa também, né? Você conseguir enxergar o defeito da tua cerveja, né? Até esses dias aconteceu uma coisa comigo que eu vi que foi resultado do programa, né? Nós fomos numa cervejaria lá onde eu moro, pedi a cerveja aí, já de cara, eu dei uma cheirada, tomei e senti um defeito na cerveja do cara, né? Aí eu perguntei pro cara, o que você tá achando? Ele falou, cara, pô, a cerveja é muito boa e tal. Ele falou, você não sentiu o cheiro assim? E o cara, parece que tem. Eu falei, isso aí é um defeito na cerveja, né? Então são coisas que você vai aprendendo, né? Devido a toda essa bagagem, estudo, né? Além do programa, você vai estudando também, vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo as pessoas. O investimento no programa foi um diferencial, foi um divisor de águas, né? Na minha vida como cervejeiro. Antes eu já fazia cerveja, já conseguia fazer alguma coisa, mas o que aconteceu depois realmente, digamos que eu subi, eu poderia chegar nesse nível de repente sozinho, só que eu estaria subindo de escada. Como se eu tivesse pego um elevador expresso e chegado num nível, um diferencial muito grande do que eu era antes como cervejeiro e do que eu sou agora. Hoje eu tenho segurança. Puxa vida, tô tomando a minha cerveja e ficou legal. Que bom que eu consegui chegar em algo ou exatamente o que eu queria ou muito próximo do que eu queria lá quando eu fiz a minha receita, né? Isso aí acaba dando pra gente um desejo de progredir e de realmente continuar estudando, né? Isso aí realmente é uma chama, né? Algo que empurra você e pra você cada vez mais longe. Não sei se você tem a ideia da dimensão, né? Esse projeto obviamente nasceu da paixão, você conta naquele vídeo do acidente e tal, a paixão sua. A gente sabe que é um negócio pra você tem a tua família, tem a família do pessoal que trabalha com você, que você depende disso. Agora, às vezes não sei se como negócio você tem a ideia do que representa pra todos nós. Né? Vocês estão mudando a cultura através de cada um de nós, estão atingindo mais, sei lá quantas pessoas, cara. Então você está multiplicando a cultura cervejeira no país, que é fruto do trabalho de vocês. Né? Então,